tema do nosso retiro é Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 4. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 4. Acharam? Cântico dos Cânticos 4, 4. Cântico dos Cânticos 4, 4. Acharam? Teu pescoço é semelhante à torre de Davi, construída para depósito de armas. Aí estão pendentes 1000 escudos, todos os escudos dos valentes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo na sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor de onde você está. Vamos aplaudir. Glória a Deus. Irmãos, não é novidade para vocês que nós somos muito marianos e ficamos muito conhecidos nacionalmente e mundialmente por pregar sobre Nossa Senhora, não é? Nós temos aqui na nossa comunidade um dos retiros dos acampamentos marianos assim mais profundos do Brasil e que esse ano, infelizmente, por questões dos protocolos da pandemia, nossa diocese não nos autorizou fazer e nós, na obediência, entendendo o contexto, realmente não fizemos. E tivemos o discernimento, então, de fazer esse nosso retiro mariano, que não é uma substituição do acampamento, mas é um presente de Nossa Senhora para você. Quando nós começamos esse ano, nós sempre começamos o ano em oração, onde nós fazemos a adoração Santíssima e tiramos uma palavra e também rezamos as 1000 Ave-Marias e tiramos uma das mensagens de Nossa Senhora daquele livro azul do cenáculo do Padre Gobi. E é muito interessante que sempre o que é falado no nosso coração na adoração bate com a palavra que é tirada e bate com a mensagem que nós tiramos de Nossa Senhora nas 1000 Ave-Marias. E esse ano, fazendo uma junção de toda a moção, o Senhor nos dizia que era um ano de amor e de dor. Então, nesse ano, nós deveríamos amar e sofrer, sofrer amando. E nesse processo, a mensagem de Nossa Senhora dizia que era para nós refugiarmos no Imaculado Coração dela, que não era para procurarmos esse ano nenhum consolo humano, porque as pessoas não poderiam nos consolar, e a nossa solução estava no refúgio do seu Imaculado Coração. Portanto, a palavra-chave que começa a nossa pregação é refúgio. Diga comigo, refúgio. No ano de 2020, Nossa Senhora diz que ela era o nosso refúgio. O detalhe é que várias mensagens desse livro azul do Padre Gobi, Nossa Senhora se apresenta como refúgio. Nas mensagens de Medjugorje, Nossa Senhora também se apresenta como refúgio. Nas mensagens de Lourdes, Nossa Senhora também se apresenta como refúgio. Nas mensagens de Fátima, Nossa Senhora também se apresenta como um refúgio. Então, quando Nossa Senhora se apresenta como refúgio, eu entendo que ela é muito mais do que uma pessoa. Eu entendo que o seu seio, o seu coração é um lugar. Porque nós somos inteligentes, nós sabemos que o refúgio é um lugar, e é um lugar alargado, porque é um lugar que cabe muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Então, quando Nossa Senhora se apresenta como refúgio, ela está dizendo que ela é um local. Não se assuste com a palavra que eu estou dizendo, eu vou explicar. Nossa Senhora é um local. E quando a carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, vai dizer de onde Jesus viria, ele dizia, ele viria de um lugar que não foi feito por mãos humanas. E a teologia da igreja e a exegese diz que esse lugar era o seio de Maria, que não foi feito por mãos humanas. Maria foi tecida no coração da Trindade divina. Por isso, quando Nossa Senhora se apresenta como um refúgio, ela está dizendo que ela é um lugar, ela é um local alargado, onde nós podemos nos esconder dentro dela. É por isso que no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem,
São Luís Maria Grignon de Montfort diz que muito mais do que ter uma devoção a Nossa Senhora, a vontade de Deus é que nós entremos dentro do coração de Nossa Senhora. Então o coração de Nossa Senhora é um lugar. E se ele é um lugar, ele é um refúgio. E se ele é um refúgio, então há uma estrutura dentro do coração de Nossa Senhora. Então nós acabamos de ler aqui o Cântico dos Cânticos, que é escrito por Salomão, o filho de Davi. Então ele está falando de uma coisa que ele sabe. Eu fico imaginando se ao falar da torre do seu pai, Davi, se ele não está de frente a ela. Talvez ele está olhando para a torre e está escrevendo. E ele diz assim: o teu pescoço é semelhante à torre de Davi. Em algumas traduções não está escrito é semelhante. Está escrito assim: o teu pescoço é. Hoje eu peguei a Bíblia da Ave Maria, para ficar mais fácil o nosso raciocínio, mas da Bíblia do Peregrino, que é a que eu uso e que Eduardo usou também, está escrito assim: o teu pescoço é a torre de Davi. Então imagina que ele está olhando para a torre e ele diz: o teu pescoço é um local. A torre é um local que foi construído para depósito de armas, e aí estão pendentes 1000 escudos, todos os escudos dos valentes. E é muito interessante, porque quando nós invocamos Nossa Senhora na primeira ladainha composta pela igreja, que é a ladainha lauritana, Nossa Senhora é invocada como Torre de Davi. Imagina que Salomão, que é filho de Davi, está olhando para a torre do seu pai e está dizendo: essa torre, o pescoço dessa torre é. O pescoço dessa torre é. E agora nós estamos invocando Nossa Senhora, ó Virgem Maria, Torre de Davi. 300 anos depois, começamos a cantar o ofício de Nossa Senhora. E no ofício de Nossa Senhora diz assim: Deus vos salve, cidade de torres guarnecidas, de Davi com armas bem fortalecida. Portanto, Nossa Senhora é invocada na ladainha lauritana como Torre de Davi e é cantada 300 anos depois no ofício de Nossa Senhora como Torre de Davi. E agora Salomão está olhando para a torre do seu pai e está escrevendo. E Santo Afonso Maria de Ligório, que além de santo, é doutor da igreja, ele diz assim: Maria é, sem sombra de dúvidas, aquela torre de Davi, que o Espírito Santo disse em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 4. Ao redor dela se elevam as fortalezas, e nela nós vemos suspensos os 1000 escudos e todas as armas dos valentes. Então, por que Nossa Senhora se apresentou no início do ano para nós como o refúgio? Por que em Fátima, em Medjugorje e em Lourdes ela se apresentou como refúgio? Porque ela é um local. Por que o tratado diz que nós temos que entrar dentro do seio dela? Porque o seio dela é um local, e hoje ela está nos apresentando como um local. E o nome desse refúgio é a Torre de Davi. Bate no seu peito e diga comigo: a Virgem Maria é a Torre de Davi. Isso, você pode dizer de novo na sua casa: a Virgem Maria é a Torre de Davi. Vamos entender então quem é a Torre de Davi, para a gente entender quem é Nossa Senhora, tá bom? Primeiro, o contexto histórico é que Davi tomou a cidade de Jerusalém, que estava sobre as mãos dos jebuseus. Só que foi uma guerra muito sangrenta, e Deus inspirou a Davi construir na porta da cidade uma torre. E você precisa entender aqui, esse contexto está em 1 Macabeus capítulo 1, versículo de 33 e 34. A gente está acostumado com torre de televisão, não é? Que é um troço assim e que sobe. A gente está acostumado com torre de celular, que às vezes é uma coisa, né, relativamente pequena, porém alta. Talvez você olhe lá para Paris, aquela torre famosa, você tem uma ideia de torre. Talvez você imagina aquelas guaritas dos presídios, que no canto dos muros tem onde fica o soldado vigiando o presídio.
Só que essa torre não é uma torre como de TV, como de televisão, como aquelas guaritas dos vigias, não. Essa torre é uma cidade construída na porta da cidade. Ou seja, essa torre, na verdade, é um quartel-general que tem muitos metros de pedra para dentro e muitos metros de pedra para cima. Então é uma pequena base militar edificada gigante na porta da cidade. É como se numa quadra, num quarteirão inteiro, tivesse uma pequena mansão e essa mansão se destaca. Então é uma mansão dentro de um contexto. Então eu quero que você tire da sua mente essa ideia de torre, de guarita, de um pequeno lugar onde sobe um soldado ou de um lugar onde você vai tirar foto. Não, a torre, ela era uma base militar. Dentro dela tinha reunião, dentro dela se guardava as armas, dentro dela tinha as estratégias. A torre, na verdade, é um pequeno exército na porta da cidade sagrada. E se um dia você tiver a oportunidade de ir até a Terra Santa, você vai conhecer a Torre de Davi, que alguns pedaços foram destruídos, porém, ninguém nunca conseguiu destruir a torre por completo, porque o segredo da torre estava na fundação e não naquilo que as pessoas viam. Então a primeira coisa que você tem que entender é que a torre não é uma guarita, não é simplesmente uma estrutura. A torre é uma base militar, é uma pequena cidade na porta da cidade. Por que que Nossa Senhora é chamada a Torre de Davi? Vamos lá. Primeiro, a torre era indestrutível. Repete comigo. A torre era indestrutível. Santo Inácio de Loyola chega a dizer que a torre era inexpugnável. O que é inexpugnável? Ninguém conseguia tocar na torre e destruí-la. Então Davi ergueu uma torre que não tinha brechas. Por que que Nossa Senhora é a Torre de Davi? Porque ninguém conseguiu tocá-la. Ela não tem brecha, ela não tem pecado, ela é toda santa. A qualidade de Maria primeira é a sua santidade. Claro, as virtudes vieram por si só, nós vamos falar disso já já, mas a primeira grande qualidade de Nossa Senhora é porque ela era inviolável, a sua imaculada conceição. E é por isso que o demônio não pode tocar nessa torre, porque o fundamento dessa torre é não ter brecha, não ter pecado, não ter erro, não ter culpa. Então o sucesso dessa torre, embora você olhe aquela grande base militar gigante, parecendo um castelo, aquela coisa maluca, o segredo dela ser inexpugnável, indestrutível, não é o que você via. Foram muitos metros de pedra maciço, que custou inclusive a vida de muitas pessoas trabalhando na construção dessa torre. Então a base da torre era aquilo que você não via. Portanto, quando você olha para Nossa Senhora, parece ainda uma menina, parece ainda uma adolescente, muito meigazinha. Talvez aos olhos humanos até você vai achá-la um pouco vulnerável, porque é ainda uma mocinha, mas o fundamento dessa torre é aquilo que você não vê. Essa torre não tem mancha, não tem pecado, não tem brecha. Por isso essa torre é inviolável, por isso essa torre é inexpugnável, por isso essa torre é intocável. E é por isso que dentro dessa torre nenhum inimigo conseguiu chegar. 3.000 anos se passaram, mais ou menos 750 a 850 de Davi até Jesus, mais 2.000 e pouco, quase 3.000 anos se passaram, e a torre continua com seu fundamento intacto e com 70% da sua parte visível intacta. E quando você for lá, você vai ver Salomão dizendo: o teu pescoço é a Torre de Davi. E a igreja vai dizer na ladainha que Maria é essa torre. A igreja vai dizer no ofício que Maria é essa torre. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que Maria é essa torre. E Santo Inácio de Loyola vai dizer que Maria é inexpugnável. Ninguém pode tocar nela, por isso ela é a Torre de Davi. Pode aplaudir daí da sua casa, você que está aqui comigo também. É isso. Só que aqui tem uma revelação maravilhosa.
São Bernardo de Claraval diz que o nosso destino final, o último, é entrar dentro do coração de Deus. Deus é o dono de tudo. Só que Jesus diz que ninguém vai ao Pai se não passar por Ele. Passar por Ele é por dentro dele. É como se Jesus estivesse dizendo que Ele é um refúgio, um local. Eu quero que você tire a ideia de pessoa e coloque a ideia de local. Então Jesus está dizendo, ninguém vai chegar ao Pai se não passar pelo primeiro refúgio que sou eu, se não passar por dentro de mim. Só que São Bernardo de Claraval diz que não é fácil passar por dentro de Jesus, porque Jesus é filho de Deus, é santo. E como Ele é santo e nós pecamos o tempo inteiro, nem sempre nós conseguimos atingir o coração de Jesus. Então São Bernardo de Claraval, que também é doutor da igreja, diz que o segredo para entrar dentro do coração de Jesus, para passar por Ele e entrar dentro do coração do Pai, é entrar dentro do coração da torre. Porque se você entrar dentro do coração de Maria, que embora seja santa, ela não é Deus, ela conseguiu entrar dentro do coração dele. Por isso que São João Eudes diz que o coração de Maria e de Jesus é um só coração. Por isso que Jesus revelou para Santa Margarida Maria Lacoque que o coração dele e da mãe dele é um só coração. Então se você passar por dentro do refúgio, se você passar pela base militar, se você entrar como um soldado dentro da torre que é Maria, automaticamente você vai entrar dentro da segunda torre que é Jesus, e passando por ele você vai chegar ao Pai. É por isso que São Luís Maria Grignon de Montfort o tempo inteiro no tratado está dizendo que nós precisamos entrar. Vende, não é só rezar o texto, só rezar o rosário, não é só cantar o ofício. Gente, Maria não quer só venerada, não é só devoção. Eu estou falando de ser com ela um só coração e uma só alma. Você entrar dentro dela, porque entrando dentro dela, ela te coloca dentro do coração do filho dela, e passando pelo coração do filho dela, você chega no coração do Pai. Por isso que Maria é o caminho, a via, o refúgio, a torre, a base militar, a sede, o QG do exército, onde você entrando, você vai conquistar todas as coisas. Então o desafio primeiro dessa manhã é: eu preciso entrar dentro do coração de Nossa Senhora, porque esse coração não é um coração, é um refúgio. Esse refúgio é uma torre, essa torre é um exército. Por isso que Nossa Senhora está chamando o tempo inteiro a gente de soldados dela, porque onde que o soldado vai trabalhar no exército. Onde que o soldado passa boa parte da sua vida? Dentro do quartel. Gente, o coração de Maria e o ventre de Maria é um quartel. Por isso que essa torre de Davi, que é santa, que é inexpugnável, quando você entra dentro do coração dela, você está protegido. Aí surgiu o tema do nosso retiro. A Virgem Maria é o escudo dos valentes, porque é preciso ser valente para entrar dentro do coração dela, mas entrando dentro do coração dela, você está protegido. Não é porque você é santo, porque você não é. Você é pecador, você erra o tempo inteiro, mas entrando dentro do coração dela, como essa torre é inexpugnável, ninguém pode entrar da porta dela para dentro. É por isso que Jesus saiu por essa porta e deixou essa porta intacta, e dessa forma você entra nessa porta, mas o inimigo não entra. Então, entrando dentro de Maria, a torre de Davi, o inimigo não pode tocar em você, assim como não pode e não podia e nunca pôde tocar na torre. Por isso que a igreja e a doutrina católica e a mística vai dizer que Maria é a torre de Davi, porque ela é inexpugnável. Se você, muito mais do que devoto, se tornar um soldado que conseguiu entrar dentro do coração de Maria, o demônio não tem poder sobre você. Bate no seu peito, na sua casa, e diga: amém, eu recebo. Amém, eu recebo. Diga. Aí na sua casa, diga: amém, eu recebo, eu recebo. Eu recebo, eu recebo. Volta a dizer. Talvez nós estamos aqui galgando um degrau a mais, porque há muitas pessoas que têm horror a Nossa Senhora. Por exemplo, os protestantes. Há muitas pessoas que têm pequenas devoções muito relax, que são os católicos mais ou menos. Existem aqueles que têm uma devoção mais profunda, mas nós não estamos falando aqui mais de devoção. Nós estamos falando de comunhão. E isso é tão forte que quando a gente se consagra e se renova,
a verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, a gente se entrega para ela de corpo e alma. O que você fala, agora é por ela. O que você faz, agora é por ela. As suas obras boas também são por ela. As suas obras más também são depositadas nela. Significa que o soldado entrou dentro da torre, da base militar, do exército, e ele não tem vida própria. É por isso que São Paulo vai escrever na sua carta a Timóteo dizendo: se você quiser agradar a quem alistou, você não pode mais viver vida civil, porque agora você é militar. E ele termina concluindo: nenhum atleta será coroado se não lutar segundo as regras. Então, primeira coisa que precisamos aprender, que Nossa Senhora é a torre de Davi, e a torre de Davi é inexpugnável. E se você entrar dentro dessa torre como bom soldado dela, glória a Deus, você também ficará inabalável. Porque você é santo? Não, porque ninguém nunca conseguiu entrar dentro da torre. Quando eu digo ninguém, eu digo as forças do inimigo, não você. Você é chamado a entrar na torre, amém? Mas o inimigo não tem acesso à torre, porque o fundamento da torre é santo. Que maravilha, que maravilha. Segundo motivo do porquê Nossa Senhora é a torre de Davi. Diga comigo: na torre guardava as armas de guerra. Vamos juntos? Você pode bater no seu peito aí na sua casa e dizer: na torre se guardava as armas de guerra. Então você já entendeu que nós estamos falando de uma torre que na verdade é uma base militar. E se é uma base militar e nós estamos falando de guerra, significa que tem armas, e armas diversas. Então veja bem o que está escrito aqui, ó. Na tradução da Ave Maria, diz que essa torre foi construída para depósito de armas. E esse verbo aqui é muito interessante. Fica parecendo que a torre só serve para isso, né? Ela foi construída para colocar as armas. Aí estão pendentes 1000 escudos, todos os escudos dos valentes. Na tradução Peregrino está escrito assim: nessa torre, da qual pendem milhares de escudos, milhares de adargas de capitões. Escudos, adargas e armas. Nós estamos falando de diversas coisas que ficam guardadas dentro da torre. Gente, que revelação maravilhosa. Porque a igreja vai nos ensinar que os santos foram santos porque tinham muitas virtudes. Só que se você pegar São Francisco de Assis, enumera algumas virtudes dele: 3, 4, 5. Se você pegar Santa Clara, enumera algumas virtudes dela: 3, 4, 5. Se você pegar Padre Pio de Pietrelcina, enumera algumas virtudes dele: 3, 4, 5. Agora pega a Virgem Maria e enumera as virtudes dela, são incalculáveis. Por isso que São Luís Maria Grignon de Montfort diz que Deus pegou todas as armas, todas as virtudes, todos os escudos, todas as adargas e colocou nela. Por isso que o anjo chamou ela de graça plena. A plenitude da graça está nela. Maria não tem uma virtude, ou duas, ou três, ou quatro, 5. Se houver no mundo 14 bilhões de virtudes, Maria tinha todas as virtudes. E a igreja nos garante que as armas que nos fazem vencer a guerra é a oração e as virtudes. Nós não seremos julgados por volume de agenda, volume de CD, volume de livro lançado. Não, eu posso pregar no mundo inteiro e perder a vida eterna. O evangelho desse dia dizia: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, mas quem faz a vontade do Pai. É por isso que disseram: Senhor, pregamos em teu nome, cantamos, e ele disse: não vos conheço. Nós não seremos julgados por volume de serviço, nós seremos julgados por virtudes. E alguns santos tinham algumas virtudes, mas Maria tinha todas as virtudes. E olha que interessante, a torre de Davi, todas as armas eram guardadas nela. Ela foi construída para ter todas as armas nela, para ter todos os escudos nela. E Maria é essa torre de Davi. As armas que você precisa estão todas nelas, as virtudes que você precisa estão todas nela, os escudos que você precisa estão todas nela, os adargos que você precisa estão todas nela. É por isso que São Luís Maria Grignon de Montfort, no tratado, no número 25, diz assim: quem se consagra a ela recebe dela todas as graças, todas as virtudes, da forma que ela quer conceder.
Então, quando você fala, ô torre de Davi, eu quero um seu soldado teu, eu quero que a senhora me deixe entrar dentro de você. Eu quero que a senhora me deixe alistar no seu exército. Eu quero trabalhar no seu quartel, dentro da senhora. E se o seu seio e o seu coração é a torre, eu quero entrar dentro dessa torre. Então é ela que tem nela o depósito das armas, dos adargos. Ela que tem os estudos, ela começa a distribuir. Gente, São Luís está dizendo no tratado que Maria vai dando as armas para quem ela quer. Para quem está na frente da guerra, algum tipo de armas. Para quem está na retaguarda, outro tipo de arma. Quem está como sentinela lá em cima da guarita, outro tipo de arma. Então Maria vai distribuindo as virtudes que estão nela, as armas dela conforme ela quer. Por isso que a igreja vai chamá-la de despenseira de todas as graças. Ela é quem distribui. Então a segunda notícia maravilhosa é que Maria, como a torre, tem nela tudo que você precisa. Aí você vai dizer, Moisés, mas eu sou fraco, eu sou pecador, nem sempre eu rezo, eu falho, às vezes eu acabo falando fora da hora, às vezes me falta discernimento. É verdade, meu irmão, nós somos muito pecadores, amém? Nós somos muito frágeis, amém? Esse é o segredo. O tratado diz que quando você se consagra a Nossa Senhora, duas coisas acontecem. Primeiro, ela pega tudo que ela tem de melhor e coloca em você. Porque ela é a forma dos santos. E ao mesmo tempo você pega aquilo que você tem de pior limitada, as suas arminhas, e guarda na torre. E ela pega essa arminha e falou, coitado, ele achou que ele ia vencer essa batalha com essa arminha ridícula. Mas ela pega essa arma, coloca numa bandeja, enche de flores, deixa bem bonita. E quando o dono da batalha, o Senhor dos exércitos, o grande El Shaddai, que é Jesus, que é o Pai, que é o Filho, que é a Trindade, olha para a sua arma, vê que a sua arma é limitada, mas colocada dentro da torre, ela é potencializada. Nossa, isso é forte. Vamos aplaudir isso. Vamos aplaudir, que maravilha. Aplaude da sua casa. Aplaude, 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 aplaude. Então o segredo hoje é você entrar na torre. Porque se você entrar na torre, ao mesmo tempo que ela dá as armas para você, ao mesmo tempo ela pega as suas frágeis armas. E esse é o mistério. Ela vai potencializando as suas fraquezas, ela vai potencializando aquilo que você tem de pior, mas ela vai distribuindo aquilo que ela tem de melhor. Gente, porque nós somos miseráveis mesmos. Não precisa imaginar, nossa, agora eu rezo o terço, eu sou imbatível, agora eu rezo o rosário, eu sou invencível. Não, nós não estamos falando aqui nessa manhã de religiosidade. Não é simplesmente cumprir rito. Eu canto o ofício. Não, não é porque cantou o ofício. É porque cantou o ofício e entrou dentro da torre. É porque rezou o rosário e entrou dentro da torre. Lá na torre tem as virtudes que você precisa. Essa paciência que você precisa está dentro da torre. Essa segurança que você precisa está dentro da torre. Essa sabedoria que você precisa está dentro da torre. Essa graça que você precisa está dentro da torre. Essa fortaleza que você precisa está dentro da torre. A torre de Davi, que é a Virgem Maria Santíssima, ela está dando para os seus consagrados, os seus soldados, as armas para vencer as batalhas. E ao mesmo tempo ela recebe suas lágrimas, ao mesmo tempo recebe suas misérias. Se a única arma que você tem hoje é a lamúria, você coloca as suas lamúrias lá na torre, porque a torre é o lugar de guardar as armas dos soldados e dos capitães. Então a cada vitória que você recebe a vitória com as armas dela, mas a cada derrota, porque lhe faltou armas, você chega e coloca na torre a guarda das suas armas. Que maravilha, que maravilha. Terceira coisa maravilhosa, na torre se reunia os capitães para a estratégia da batalha. Vamos repetir comigo? Na torre se reunia os capitães para as estratégias da batalha. Eu estou dizendo que tem um andar da torre onde eram traçadas as estratégias de guerra. Eu estou falando de um escritório de alta patente. Você vai me desculpar, mas ninguém traça estratégia de batalha com soldadinho, não. E nem com cabo. As estratégias são tratadas só com oficiais para cima.
Por isso que está dizendo que se reunia nessa torre os capitães. É só gente grande que reunia nessa torre para traçar as estratégias de batalha. É ou não é o que está escrito em Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 10? Quem é essa que avança como a aurora, formosa como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército em ordem de batalha? Sabemos que essa é Maria, um exército em ordem de batalha. Essa batalha foi resolvida, traçada estrategicamente aonde? Dentro do segundo andar da torre. Quem tem uma cadeira na ponta da mesa dessa torre é Davi. Por isso que quando o anjo Gabriel vai anunciar a Maria, ele diz: o seu filho herdará o trono do seu pai Davi. Então o Senhor da batalha é Jesus. Quando nós lemos nos Salmos que ele é o vigia, ele é o guarda de Israel, ele é o general, é o grande El Shaddai do hebraico. O dono da batalha é Jesus. Quem vence a batalha é Jesus. Só que ele senta num trono e dentro da torre ele pega os seus capitães, os seus oficiais e ele traça a batalha. Por isso o Cântico dos Cantos diz que ela é temível, em algumas traduções terrível, como um exército em ordem de batalha. Esse exército está obedecendo um comando, e esse comando é fruto de uma reunião, e nessa reunião Nossa Senhora é a torre, por isso que dela saem os soldados. E é por isso que Nossa Senhora não para de dar mensagens pelo mundo afora, dizendo que está congregando os seus soldados, que está treinando os seus soldados. E foi lindo, há uns 3 anos atrás, 2, não sei, quando no nosso acampamento mariano, na hora da graça universal, no dia 8 ao meio-dia, a gente orando, então tiramos uma mensagem e Nossa Senhora diz que ela tinha dentro dela, ela é a torre, as estratégias de guerra. Nossa Senhora diz que ela tinha dentro dela todo o esquema já montado para vencer essa batalha, que a gente não precisava ter medo, mas ela diz que alguns soldados estavam sendo chamados para linha de frente, e essa linha de frente ali ia dar as armas para esses soldados. Outros estavam sendo chamados para retaguarda, porque batalha é assim, enquanto uns avançam, o outro dá cobertura. Se você assistir série policial ou qualquer filme de guerra, você vai ver isso. Alguém só avança se alguém dá cobertura, e todas as duas pessoas têm o mesmo valor. Quem está na frente tem o mesmo valor de quem está na retaguarda. Essas estratégias são montadas aonde? Dentro da torre de Davi, e Jesus ocupou no lugar de Davi esse trono. É por isso que Gabriel disse: ele herdará o trono do seu pai Davi. E Salomão, que é o mesmo que escreveu o Cântico dos Cânticos 4, também escreveu o Cântico dos Cânticos 6, e diz que nessa torre, ou essa torre é terrível, ou temível, como um exército inteiro. É o QG, é a base em ordem de batalha. Gente, maravilha, vamos aplaudir isso também. Que maravilha, maravilha, maravilha. E é por isso que Nossa Senhora está nos ditando qual é a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é decidir aonde? Numa reunião dentro da torre. Aí você me pergunta: Nossa Senhora sabe dos planos de Deus? Sim. Por quê? Porque a reunião é feita dentro da torre. Então, quando Nossa Senhora começa a dar mensagens falando dos planejamentos da marca da besta, ela sabe, porque isso foi discutido em reunião estratégica de guerra. Quando ela começa a falar do anticristo, quando ela começa a falar dos males que a igreja vai sofrer, quando ela começa a falar das batalhas finais da igreja, ela está sabendo, porque as reuniões foram tratadas estrategicamente dentro da torre. Gente, Nossa Senhora sabe de tudo. E como ela sabe de tudo, ela está convocando o seu exército, está fazendo reuniões espalhadas pelo mundo afora, e está contando, dizendo: rezem o terço, reza o rosário, reza pelo Papa, reza pelos sacerdotes, aguenta firme, refugia na minha torre, no meu coração. Eu sou um lugar onde vocês podem morar e se esconder. Eu estou chamando uns para frente, uns para retaguarda. Olha pelos pequeninos, reza pelos padres, sejam santos, cuidado para vocês não se esfriar. Aí você pergunta: de onde que ela tirou tudo isso? Como é que ela sabe tudo isso? Porque todas as estratégias de guerra é tratada dentro da torre, e Maria é a torre de Davi. Bate no seu peito e fala: eu quero entrar dentro dessa torre. Bate no seu peito e fala: eu quero entrar dentro dessa torre. Isso, pode bater e fala: eu quero entrar dentro dessa torre. Eu quero.
Então, se você quiser saber o que vai acontecer no final dos tempos, é só você entrar na torre. Se você quiser saber como é que o demônio está planejando nos nossos tempos destruir as famílias, é só você entrar na torre. A reunião onde está sendo discutido isso está lá dentro. Está sendo? Sim, sim. E é interessante que a gente prega assim, e as pessoas perguntam, nossa, Deus revelou isso para você? Não, a reunião é dentro da torre. É só você entrar lá dentro. Entra lá dentro. Entra lá. Para você que já é escravo mariano, eu quero convidar você hoje a um upgrade. Eu quero convidar você para subir de nível. Tem gente que já reza o rosário todo dia, já fez escravidão e não conseguiu ainda ter um só coração com o coração de Maria. Não conseguiu. E você precisa entrar na torre. Não é avistar a torre e dizer, nossa, eu amo tanto essa torre, eu oro toda vez olhando para a torre. Tá, não, mas entrar dentro da torre. Dentro da torre. Por isso que Nossa Senhora está se apresentando como refúgio. Porque se é refúgio, tem que esconder lá dentro. É um lugar. O ventre de Maria é um lugar. O coração de Maria é um lugar sagrado, alargado, que cabe você, que cabe a sua família. Vamos logo. Sobe de nível, aumenta, pede como graça. Você sabe que nós liturgicamente já estamos em 2021, né? Já estamos. Civilmente não, mas liturgicamente já estamos em 2021. O advento já é 2021. Então pede para Nossa Senhora essa graça em 2021. Eu quero entrar dentro do seu coração imaculado. Eu quero entrar dentro do seu seio. Eu quero entrar dentro da torre. Eu não quero só admirar a torre e ter paixão pela torre. Eu quero entrar dentro da torre. Eu quero saber o que acontece dentro da torre. Eu quero participar também das estratégias que são definidas dentro da torre. E quem sabe alguns aqui o Senhor vai chamar para ser capitão também. Outros não, outros serão cozinheiros na torre, mas um cozinha, o outro é capitão, um é vigia, um guarda, um limpa as armas, outro carrega as armas, um toca o sino, outro toca a trombeta. É isso, gente, é um grande quartel general. A torre é uma base militar estrondorosa e você faz parte desse maravilhoso exército da Imaculada. Quarta e última coisa que você precisa saber sobre a torre. Diga comigo, a torre era o escudo da batalha. A torre era o escudo. Pode bater no seu peito e dizer, a torre era o escudo da batalha. A torre era. Por que a torre era o escudo da batalha? Primeiro, a fundação da torre era tão bem feita que quando as armas dos adversários eram lançadas contra a torre, não tinha poder de destruir, porque o fundamento era sólido. Sim. Mas existe uma outra coisa que é muito importante você saber. Ficava em cima da torre os sentinelas, entende? E o sentinela era responsável de anunciar por dentro da torre. E é interessante que ele anunciava de tal forma que não só a torre sabia, a cidade sagrada, a antiga cidade de Jerusalém inteira escutava alerta do sentinela dizendo, o inimigo está chegando. Então, quando o inimigo chegava, a cidade sagrada já estava toda recolhida em suas casas e a base militar que era a torre já estava toda preparada contra o inimigo, porque os sentinelas ficavam de cima da torre ou de dentro da torre, por cima, avistando a chegada dos inimigos. Eu estou dizendo que ninguém nunca vai pegar um filho de Nossa Senhora despreparado, porque todo sentinela da casa de Israel passava pela formação da torre. Então, é possível nós sentirmos já o cheiro da presença do inimigo chegando. É possível sim. Talvez você é muito mariano, e não sei porquê, mas anda brigando muito no seu casamento, anda tendo muito problema com seus filhos, e você fala, se eu soubesse, se eu pudesse adivinhar, sim, mas o sentinela é aquele que consegue avistar a chegada do inimigo antes que ele chegue. Peça a Nossa Senhora essa graça de dizer, eu quero sentir o cheiro quando o inimigo vier de longe, eu quero ter esses olhos de águia, eu quero ter essa visão espiritual. Por isso que muitos retiros nos nossos dias têm tratado do sentinela, muitas músicas têm falado do sentinela, porque o sentinela é aquele vigilante, e é muito interessante que São Pedro, sendo Papa,
já condenado à morte, escreve um testamento petrino. Nesse testamento petrino, que é a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, ele diz: vocês precisam vigiar, porque o demônio anda ao redor de vós como um leão. Então ele diz que para vencer o inimigo tem que fazer o quê? Vigiar. E o sentinela faz o quê? Vigia. E o que você tem que fazer na sua casa? Vigiar. O que você precisa fazer para não ser atacado? Você precisa ser sentinela. E a torre era esse escudo onde o inimigo nunca pegava ninguém despreparado. Agora tem um aspecto só da torre, que não é nem meu nem seu, é só da torre, que é maravilhoso para a gente saber. A teologia da igreja considera que Maria é diferente daquela torre de Babel. Todo mundo conhece a história da torre de Babel? Ela está no livro do Gênesis, capítulo 11, versículo 14. Qual que é o problema da torre de Babel? Eles queriam construir uma torre que pudesse chegar até Deus. Por que a torre foi destruída e morreu muita gente? Porque o orgulho era tão grande que eles imaginavam que eles iam subindo e um dia eles iam chegar até o céu. A teologia diz que Eva é essa torre de Babel, que queria ser como Deus. Queria começar de baixo e chegar lá em cima. Só que a teologia da igreja diz que Maria é a torre de Davi, que ao invés de chegar embaixo e querer subir, veio de cima e desceu. Então Eva queria chegar até Deus. Maria fez Deus chegar até a humanidade. Por isso que o texto é: você, Maria, é como o pescoço, a torre de Davi. Por que pescoço? Porque Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo. Como é que você coloca a cabeça no corpo? Precisa de um pescoço. Então, Jesus usou do pescoço, sendo cabeça, para poder chegar nos seus membros, que é a igreja. Eva fez o caminho inverso. Nós queremos subir e ser igual a Deus. Não come da árvore proibida, não. Mas se comer vai ser como Deus. Então vamos levantar essa torre. A gente quer ser como Deus. Maria, de forma nenhuma, quis ser Deus. E ajudou Deus a chegar e ser humano igual nós em todas as coisas, menos pecado. Então nós concluímos o nosso raciocínio dessa primeira parte da manhã, onde nasceu o tema do nosso retiro: a Virgem Maria é o escudo dos valentes. Ela é o escudo porque ela é inexpugnável, indestrutível. Ninguém toca nela. Ela é o escudo porque todas as armas que nós precisamos estão nela e contido nela. Ela é o escudo porque as estratégias de batalha são todas traçadas nela. E ela é o escudo porque os seus sentinelas, os seus vigias e toda a parte teológica da sua alma, do seu refúgio, é muito contrário ao que Eva fez. Por isso que Maria é chamada de a nova Eva.